Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine, faço parte do Ministério ZL e estamos nos reinventando nesse tempo de pandemia. Faço parte da liderança e queria compartilhar com vocês uma coisa muito importante, não só para a mulher, mas para homens. Quero falar sobre a importância do autoexame da mama. Sou enfermeira formada na Universidade do Oeste Paulista e também possuo grande experiência na área de oncologia. Mas o que eu quero falar aqui não é só para os nossos membros da igreja. Queremos espalhar notícias de como a gente pode evitar doenças que estão relacionadas às doenças do século, como o câncer. E no Outubro Rosa, nós queremos dar dicas importantes de como você pode se cuidar. Vamos lá? Quero falar hoje, então, repetindo, a importância do autoexame das mamas. Faço parte da liderança Novo Tempo, da ZL, Resgatando Vidas. Quero deixar também um versículo muito importante. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 12, capítulo 12, versículo 4. Por que eu vim falar de câncer? Não só por conta do Outubro Rosa, mas vocês estão vendo que desde a antiguidade, na própria palavra de Deus, já se falava de câncer em ossos. E desde esse tempo, essa doença já existia. E o que é o câncer? O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Ele é caracterizado por um crescimento desordenado, porque é um crescimento maligno. Esse crescimento maligno, ele gera metástases, que são as células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se por outras regiões do corpo. Mas essas células, elas se dividem rapidamente de forma agressiva e incontrolável, ocasionando uma formação de tumores, isto é, um acúmulo de células cancerosas, ou as chamadas neoplasias malignas. Tumor benigno. Enfermeira, vou falar que o meu tumor era benigno. E o que é um tumor benigno? É uma massa localizada de células que também se multiplicam, mas se multiplicam de forma vagarosa, devagar. Elas se assemelham ao seu tecido original, mas raramente ela constitui um risco de vida, assim como as células malignas. E o câncer de mama? O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, depois do de pele e não melanoma. Por quê? Nós moramos num país tropical, muito sol, muito calor. Então, ele fica atrás do câncer de pele e não melanoma. Porém, falei que o câncer de mama, ele é mais comum entre as mulheres, mas ele também atinge 1% do total dessa doença atinge os homens. Ele acomete nas mulheres raramente antes dos 35 anos, mas não é impossível isso acontecer. Porém, após os 50 anos, essa incidência aumenta. As estatísticas aumentam a partir tanto nos países desenvolvidos
quanto nos em desenvolvimento. Isso é, essa doença ela não escolhe raça, fator social, sociedade, grau de instrução. Ela não tem essa escolha, ok? Posso dizer também que há vários tipos de câncer de mama e a evolução dessa doença é rápida. Em alguns casos, não, ela vem de forma gradativa. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: quanto mais cedo se descobre a doença ou os sinais e seus sintomas, mais tranquilo será o seu tratamento. A chance de cura é maior. A maioria dos casos tem bom prognóstico se diagnosticados precocemente. Quero falar das estimativas de novos casos aqui no Brasil. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê 66.280 casos. E número de mortes, 17.763 dessa doença, sendo 17.572 em mulheres e 189 casos em homens. Viram? Isso é muito importante saber. Quais são os fatores de risco para desencadear essa doença? São fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva. Nós vamos falar sobre isso. Fatores também que são relacionados ao comportamento ou ao ambiente. Fator da idade, que a gente já falou um pouquinho anteriormente. Os fatores genéticos, hereditários. E a gente fala sobre alguns exames que são necessários para detectar se é um fator de risco hereditário, que é o BRCA1 e o BRCA2. De modo geral, a prevenção ela se baseia no controle dos fatores de risco, isto é, no estímulo dos fatores protetores, especificamente aqueles que são considerados modificáveis. Quais são os fatores? Eu coloquei anteriormente que os fatores relacionados a comportamentos ou ao ambiente são relacionados à alimentação que você tem, a esse tipo de nutrição, e se você pratica também atividades físicas. O controle de peso corporal, ele vem de modo para evitar a obesidade. Também posso falar como um fator ambiental ou um fator que você acaba tendo algum tipo de costume diário, a prática regular de exercícios físicos. Eu não gosto de academia, mas comece a andar mais, caminhar. A dica. Evitar também o consumo de bebidas alcoólicas, né? Porque são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação, olha que legal, que bacana. A amamentação também é considerada um fator protetor. Então, quanto maior tempo a mamãe amamentar, mais ela fica com menos chance, na verdade, de adquirir essa doença. A amamentação, ela vem como um fator protetor, tanto para a mamãe que está amamentando e também para a imunidade da criança. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo. São 12 laranjas. Para a gente não ter outros exemplos, mas eu também tenho um outro slide mostrando sobre isso. São pequenos sinais, são 12 sinais, na verdade, que mostram como a mama pode ficar. Vocês podem ver aqui, ó, o endurecimento, quando a mama da pessoa, ela fica toda endurecida. Quando ela fica protuberante. Quando ela aparenta uma veia crescente. E essa veia crescente, ela tem que estar aparentada fora do período da amamentação. Porque a gente sabe que no período da amamentação, a mama, ela fica com veias crescentes, proeminentes, né?
Mas no caso do câncer, se você não está amamentando, mostra como veias de irrigação para o tumor. O sulco, que eu estou mostrando aqui, que é quando fica afundadinha a mama. Erosão de pele, algumas feridinhas, fatores que às vezes contribuem para a erosão. Afundamento do mamilo. Ah, Elaine, mas eu já nasci com o mamilo afundado. Mas e agora? Você não nasceu com um mamilo afundado. E aí ele começa a retrair. Isso quer dizer que alguma coisa está pesando por dentro e fazendo o afundamento, ok? Assimetria das mamas. Quando uma fica muito diferente da outra. Uma mais pesada, uma outra mais flácida, mais normal, mas aí você tem que investigar sobre isso. Vermelhidão ou ardor na mama. Fluido desconhecido. Quando a gente fala de fluido desconhecido, nós falamos de secreções. Como assim? Sim, o mamilo soltando secreções, podendo ser de colorações rosas, escuras ou da cor do leite materno. Ah, pode ser uma coisa benigna também, gente. Às vezes não é câncer, mas nada impede de você procurar o ginecologista, o mastologista ou o médico mais próximo da sua casa, da sua SF. Pele de laranja. Como eu posso expressar essa pele de laranja? É uma pele com aspecto casca de laranja, meio áspera. A mama com buracos, com buraquinhos. E a mama que aparentemente está normal, mas ela possui nódulos internos, que somente a palpação você consegue descobrir. Esses 12 sintomas que eu mostrei na laranja, a gente também consegue ver nesse slide, que são 12 sintomas. Olha, lembra que eu falei da laranjinha que solta líquido? Aqui a mama. As veias fáceis de se observar, sendo que a mãe não está, sendo que a mulher não está em período de amamentação. Isso acontece com homens também. Nódulo ou caroço que não diminui, sulco ou afundamento de uma região da mama, assimetria entre as duas mamas, uma maior que a outra, não estava assim, o que está acontecendo? Vermelhidão ou inchaço, calor da pele. Alteração, gente, olha só que bacana, esse não tinha, eu não tinha lá nos slides da laranja. Alteração da coloração da auréola. Formação de crostas ou feridas na pele, que é onde eu mostrei aqui, ó, erosões de pele. Mudanças da forma da mama. Coceira frequente na mama. É onde a gente coloca aqui, ó. Pele de laranja, vem com isso. E também erosões, vermelhidão ou ardor, né? Que é a coceira, também vem disso. Endurecimento da pele da mama. Olha só. Falei aqui de nódulos ou inchaço nas ínguas das axilas. Começa a aparecer uns carocinhos embaixo da axila, onde você não tem costume. Você fala, olha, o que está acontecendo? Quando aparece íngua em alguma parte do nosso corpo, gente, isso quer dizer que o nosso sistema protetor, ele está querendo avisar que alguma coisa está acontecendo, um sinal de inflamação. Nosso corpo está tentando reagir com algum tipo de doença, de vírus. E como prevenir? E como eu vou agir? Nós precisamos saber o autoexame da mama. Eu coloquei imagens aqui. Então, em frente ao espelho, observe o bico dos seios e a superfície e o controle das mamas.
O segundo passo, nessa ocasião, levante um braço na lateral e perceba se o movimento e perceba se com o movimento aparecem alterações de contorno na superfície das mamas. Olha, então, você vai ver aqui o meu mouse. Você vai começar com os seus dedinhos na auréola, em forma de caracol. Vem e apalpa a sua axila, tá? Se você estiver deitada com a barriga para cima e as costas apoiadas no colchão, eleve o braço esquerdo, posicione ele paralelamente na cabeça. Então, você vai usar a mão direita e apalpar também o seu seio esquerdo. Então, você viu? A mão direita vê o seio esquerdo e a mão esquerda vê o seio direito. Olha que bonitinha. Ela no espelho, se apalpando, vindo. No chuveiro. Quando que você pode fazer isso? Não só no espelho. No chuveiro. Às vezes é o único momento que a mãe, dona de casa, tem para se examinar. Tá. Se eu menstruo, quando que eu vou fazer isso? Você precisa fazer um cronograma. Você precisa se organizar, mulher de Deus. Mulheres que menstruam fazem esse autoexame, a gente recomenda 5 dias após a menstruação. Mulheres que não menstruam, mas que estão já fora do período de menstruação, estão na menopausa, a gente costuma dar um alento delas verificarem o primeiro dia do mês. Ah, eu esqueci. Não deixe de ver o segundo, terceiro, quarto. Não quer fazer no primeiro dia, faz o dia do pagamento, mas escolham um dia do mês para fazer. Você precisa se comparar com o mês anterior, saber se você tinha aquele carocinho ou não. As dicas que nós damos. Para realizar o autoexame das mamas mensalmente. Mamografia, ultrassonografia das mamas tem uma indicação médica, tá? Mas é o nosso protocolo brasileiro, e dependendo da necessidade, pode estar fazendo tanto a mamografia quanto a ultrassonografia antes, mas só com recomendação médica. Pelo SUS, você consegue, a partir dos 40 anos, a mamografia anual. A recomendação no Brasil, atualizada em 2015, é que a mamografia ela seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Porém, essa também é a rotina adotada na maior parte dos países que implantaram o rastreamento do câncer de mama e tiveram um impacto na redução da mortalidade por essa doença. Que eu estou mostrando para vocês como que se faz o procedimento da mamografia. Quero falar também que a mamografia, ela possui a finalidade da investigação de lesões suspeitas da mama e pode ser solicitada em qualquer idade, porém, a critério médico. Eu estou enfatizando isso novamente. A mulher que tem risco elevado de ter câncer de mama, ela deve conversar com seu médico, isso é, para avaliar as particularidades de seu caso, definir a conduta a seguir. Até o momento, gente, não há uma recomendação padrão para esse grupo. Mulheres que são consideradas de risco elevado por câncer de mama são aquelas que têm os seguintes históricos de câncer de mama consanguíneos na família. Vários casos de mama, sobretudo em idade jovem, histórico de câncer de ovário e histórico de câncer de mama em homem. Isso na família. Essa doença ela possui
4 estágios. Na verdade, 5 estágios. A fase inicial, que é estágio 0, que é in situ. O estágio 1, que é a fase inicial do tumor, né? Quando o tumor ele já está menor que 2 centímetros, mas ele não invade nenhuma parte do seio. O estágio 2, onde o tumor ele equivale de 2 a mais ou menos 5 centímetros, ele já aparece alguns nódulos linfáticos na região axilar, né, os carocinhos. O estágio 3, maior que 5 centímetros, onde ele aparece nódulos linfáticos axilares, né, nas axilas, no tórax ou camada mais externa da pele. O estágio 4, ele afeta nódulos e atinge também outros órgãos. Quais são os tratamentos para essa doença? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias alternativas. A gente sabe que na rede SUS não pode demorar muito. Na verdade, não só na rede SUS, mas em qualquer situação, quando você já diagnostica. Porém, na rede SUS, a partir de até 60 dias, tem que realizar o tratamento após esse diagnóstico. Falando em Outubro Rosa, quais são os mitos desse tipo de câncer de mama? Caroço no seio, ele pode ser câncer? Nem todos os caroços podem ser câncer. Nós falamos anteriormente que podem ser tumores, tumor benigno, tá? É uma massa também de células que se multiplicam vagarosamente, mas se assemelham ao tecido original. Existe tumor maligno? O que é tumor maligno é considerado câncer. Não existe, gente, um câncer do bem. Câncer é câncer, tem que tratar. A obesidade e excesso de gordura pode causar câncer? Na verdade, é um fator que contribui, né, para a proliferação das células. Amamentar é um fator protetor? Sim, é um fator protetor. Menstruar cedo também pode causar câncer de mama? Na verdade, quanto mais cedo se menstrua, mais cedo suas atividades hormonais estão à disposição, né, do desenvolvimento celular da mulher. Isso pode ocasionar o quê? Distúrbios celulares, onde ela pode sim apresentar câncer de mama mais cedo, mas não é que, não estou querendo dizer que todas as mulheres que menstruaram cedo, elas têm câncer de mama. E desodorante antitranspirante causa câncer de mama? Gente, não causa, não tem estudos que falam sobre isso, que esse caroço apareceu abaixo da sua axila por conta de um desodorante. A terapia de reposição hormonal eleva algum risco? O pessoal fala após a menopausa que precisa fazer terapia de reposição hormonal e também algumas mulheres fazem esse tipo de terapia para engravidarem e tal. Podem elevar o risco, sim, para quem tem essa tendência a ter câncer de mama. Pessoas jovens não precisam se preocupar. Falamos aqui anteriormente, né, que precisam se preocupar sim, porque existem um fator hereditário e, sobretudo, em idade jovem. Essas são as referências. Eu quero agradecer vocês por esse tempinho que vocês tiveram conosco. Queria falar para vocês que o sofrimento humano é intolerável quando ninguém cuida. Nós do Templo ZL cuidamos de você, amamos a sua vida. Em Coríntios fala: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Você é templo, você é criatura, você é filho de Deus. Ele te ama, ele só quer o melhor para você. Deus é amor. Então, se cuide. Cuide de sua saúde, cuida da sua alimentação. A sua família precisa de você e nós esperamos você também. Esse aqui é o endereço e você pode nos procurar. E agradeço a todos vocês por todo o carinho e por todo o tempo que vocês tiraram a aprender aqui conosco.